Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. É um prazer, mais uma vez, a todas as manhãs com você. Não, não enjoe da minha cara não, por favor. Mas eu pretendo conversar com você no nosso café da manhã sobre algo que tem tocado no meu coração, não é? O que tem mexido muito no meu coração, o que tem falado no meu coração acerca de grandes coisas, não é? E para você, eu desejo um ótimo dia, um dia impactante na sua vida. Já estou vendo você, Daisy. Um bom dia para você também, minha irmã. Seja bem-vinda, tá bom? É um dia assim super abençoado, abundante na sua vida, minha querida irmã. Muito obrigado por estar aí conosco ao vivo, tá bom? Então, é... muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado de coração por essa palavra, por você ter dito isso. Como eu fico feliz, e como você me encoraja a continuar a falar, a levar o evangelho. Para mim, minha irmã, muito obrigado por esta palavra também. Tá vendo como é bom os dons espirituais, como é bom Deus me usar para você e você sendo usada por Deus para a minha vida. Muito obrigado. Você também está sendo instrumento de Deus. Isso é o corpo de Cristo. Por isso que cada membro, né, se ajustando, desde cada um na sua área, sendo usado por Deus, vai edificando o outro, né? Fortalecendo e levando uma palavra profética, uma palavra do Espírito, inspirada pelo Espírito de Deus, e é isso que faz com que o corpo cada vez mais avance. Obrigado de coração por esta palavra, tá bom? Eu me sinto muito feliz e muito honrado por isso. Bom, meu irmão, minha irmã, você que está aí ao vivo, né, conosco nesse nosso café da manhã, eu espero que você esteja me ouvindo perfeitamente, porque aqui ao lado está tendo uma construção, e eu não sei se está fazendo muito barulho aí, vocês estão conseguindo me ouvir, mas em nome de Jesus eu oro para que você receba todas essas palavras de Deus que nós temos ministrado no nosso coração. Uma coisa que nós devemos entender durante muitos anos nós ouvimos certas palavras sobre a questão de pagar preço. Pague um preço, meu irmão, na presença de Deus. Pague um preço. Até nós entendemos o que as pessoas querem dizer isso. Renuncie certas coisas na sua vida para que você possa receber muito de Deus. E não há, claro, nenhuma coisa errada com isso. De maneira nenhuma. Mas o que a nossa mente absorve, o que ela decodifica, que ela entende isso, é que para que eu obtenha alguma coisa relacionado às coisas de Deus, eu preciso pagar um preço. Bom, quero te dizer que você tem que compreender que a nossa mente, ela decodifica imagens e palavras. Se eu falar para você não pensar nesse momento, não pensar em uma maçã, a sua mente agora começa a imaginar uma maçã. Mas eu disse que não era para você pensar, não é? Mas você acabou pensando, não pense em uma maçã. Mas o seu cérebro instantaneamente decodificou a maçã porque você viu uma imagem de uma maçã. Se eu falar para você agora, me diga qual é o rosto de Deus, sua mente não vai conseguir projetar essa imagem, mesmo que você tente, porque você nunca viu o rosto de Deus, só se for por intermédio de uma imagem, não é, tanto esculpida como desenhada de Jesus, não é? Mas a gente não sabe qual é o rosto, a face real de Cristo,
não é? Porque nós não vimos assim a fisionomia fisicamente, embora tivéssemos algumas visões, mas eu mesmo já cheguei a ter experiências espirituais muito fortes, mas vi só que como que não nitidamente, não é? Mais focos dessa imagem deu para ver que era uma pessoa, mas as lembranças em si não não me mostrava a nitidez. Eu creio que lá na glória nós iremos ver como, não é, face a face, como a palavra declara. Mas a nossa mente, ela capta as coisas como se você entendesse. Tem coisas que nós pegamos, nossa mente decodifica isso e fica grudada, arquivada em nós certas coisas. Espero que você esteja pegando isso. E a questão do pagar o preço também, ela começa a pegar. Bom dia para você também, minha irmã Maésia, seja bem-vinda também. A nossa mente então começa a captar as coisas. Espero que você esteja segurando isso, de que para que viéssemos obter as coisas de Deus, então nós deveríamos pagar um preço. Bom, eu quero que você tire de lado essa questão de pagar um preço no tocante a que você precisa dar alguma coisa para Deus. Não é os nossos esforços, não é a nossa capacidade, não é as nossas obras que vai mudar o que Deus fez por nós, o que Ele liberou por nós. Ele já nos deu, Ele já liberou para as nossas vidas, Ele já, em Cristo Jesus, já abriu as comportas, tá bom? Já abriu as comportas dos céus. Em Cristo Jesus já foi nos dado todas essas coisas que você possa imaginar, que a Bíblia declara em Efésios 1:3, diz que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, justamente nas dimensões onde nós estamos, não é? Como a palavra fala, declara lá em Efésios também, capítulo 2, a partir do versículo 4, que diz que Deus, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Bom, Ele liberou sobre nós, sobre nossas vidas, Ele nos deu, em Cristo Jesus, Ele nos deu tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou. Então nós não precisamos pagar isso, foi nos dado de graça. O preço que que a Bíblia, né, até descreve como sacrifício vivo, Romanos 12, presente os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Essas coisas está relacionada não é o que Deus fez, mas o que nós, como pessoa, precisamos fazer para conosco, não para com Deus, não para mudar Deus, mas para cada vez mais nos deixar sensíveis às questões espirituais. Porque tudo recebemos pela fé. Você sabia? Recebemos tudo pela fé. É pela fé. Não é pelas nossas obras. É pela fé. Você pode ver, talvez esteja em uma igreja, você viu na igreja, alguém que aparentemente estava vivendo uma vida na carne, não é? No mundo. Chegou na igreja, ficou lá na igreja e chegou doente. E de repente, instantaneamente, ela foi curada, e outras que estavam dentro da igreja há muitos anos, e o tempo passando, e ela dentro da igreja, e ela continuava doente. Talvez você já viu casos desse tipo, como eu já vi. Pessoas que chegando agora e não tinham nem entregue a vida a Jesus, foram curadas, e pessoas durante muitos anos dentro da igreja não foi curada de certas enfermidades. Talvez você conheça esse tipo de pessoa. Isso significa o quê? Isso significa que não é as nossas forças, os nossos esforços, as nossas obras, as nossas próprias justiças, mas
a fé, tomar posse daquilo, receber de Deus, daquilo que já foi nos dado em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo mesmo fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Pois a sabedoria deste mundo é louca diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Olha só. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Tudo é vosso. Olha só. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é seu. Deus deu a você. E se você é de Cristo, você é de Deus, mas tudo é seu. Ou seja, todas essas etapas da vida é para que você desfrute e receba de forma gratuita. Então, eu quero que você veja em Isaías comigo, no capítulo 55, eu falo ao vivo sobre essas mensagens. Eu envio o café da manhã em áudio todos os dias pelo WhatsApp para as pessoas. Café da manhã, ensinos, os mesmos ensinos. O que eu estou falando para você, eu falei também falei para os amigos que enviam o áudio todos os dias, para que as pessoas sejam edificadas recebendo a palavra, não é? E também nós colocamos as nossas mensagens no nosso site, que se você não sabe ainda, é www.riosministerio.hol.s. Então estamos sempre levando a mensagem, a palavra de Deus para as pessoas, para que elas recebam e sejam renovadas e entendam onde elas estão. A palavra de Deus então diz aqui em Isaías 55, versículo 1, olha só. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Olha, que convite extraordinário, poderoso. Que convite tremendo Deus está fazendo para você, para minha vida, para a sua vida. Deus está fazendo para todos nós esse convite tão magnífico, tão tremendo. O convite de estarmos recebendo de Deus, da poderosa manifestação do Espírito de Deus, de graça, exatamente, de graça, recebendo de Deus. E em nome de Jesus, eu quero que durante esses momentos que nós estamos juntos, sentindo de Deus, tocado por Deus, que você possa avançar, que você possa crescer, desenvolver nisso. E eu tenho convidado as pessoas a fazerem parte desse momento precioso, desse momento maravilhoso. É interessante, importante que você compreenda que você não precisa, meu irmão, o que é que eu posso falar para você? Colocar nenhum esforço humano para receber o que lhe foi lhe dado. Você já viu você comprar alguma coisa sem dinheiro? Né? Até no cartão você vai ter que pagar. Não é verdade? Você vai ter que ir até um lugar, se você quer comprar alguma coisa, e colocar seu dinheiro lá. Mas o Senhor, através do profeta Isaías, ele disse
Porque você sabe que Isaías foi o profeta que mais profetizou sobre Jesus. Ele era chamado profeta messiânico, ou seja, profeta que mais profetizava sobre o Messias, sobre Jesus. E ele está dizendo aqui então que venha e compre sem dinheiro e sem preço. Venha, compre agora vinho e leite. Você não precisa dar dinheiro algum, você compra de graça. Deus chamando, então, dizendo que chegaria um momento em que iríamos receber gratuitamente, de graça, as coisas de Deus. Então, já que você compreende que você não precisa se esforçar para receber o que é de Deus, você simplesmente precisa receber pela fé, por causa da justiça e da graça de Deus sobre a sua vida. Você sabe, eu continuo dizendo momento após momento, momento após momento, momento após momento, momento após momento, que justiça e graça estão disponíveis para nós. Justiça é que Deus olha para você e não vê o seu pecado, vê Jesus em você. A justiça de Deus é pegar você que errou, que falhou, e te colocar na posição em que Cristo está, e foi isso que aconteceu. Então, quando o Pai olha para você, ele vê a posição de Cristo em você. Não é as suas obras, é as obras de Cristo. Você precisa se ver assim. Você precisa andar assim para desfrutar disso e entender isso. Então, veja, eu estou lhe falando como você deve receber as coisas de Deus de graça. Então Isaías 55, ele pega e convida você. Ele te chama, então. Venha, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Venha, era o alimento da época. Ele estava te chamando para você receber de graça o que era de Deus. Ele estava te chamando para você desfrutar de graça as coisas de Deus. Sem você precisar se esforçar, mas receber, crer pela fé. Tomar posse pela fé. Como eu lhe disse, tudo é vosso, como eu li a palavra de Deus para você. Venha e receba de graça o que pertence a você. Venha e receba de graça o que eu lhe dei para você desfrutar. Venha e receba de graça o que é meu. Então, se tudo foi me dado de graça, o que é que eu preciso fazer então? Se você for para 1 Coríntios, como eu lhe falei, justiça, Deus te vê de uma forma como ele vê Jesus. Isso foi a justiça que Jesus Cristo fez. Mais uma vez eu repito, 2 Coríntios 5:21. Ele se fez pecado por nós, por mim e por você, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. Você, então, em Cristo Jesus, vive na justiça de Deus. Amém? Você vive então, ou seja, o Pai te olha, o Pai te vê sem nenhuma condenação, sem nenhum pecado por causa de Cristo, mas você precisa tomar posse disso, você precisa receber isso, essa justiça de Deus, e entender que ele fez isso na sua vida por amor. Amém? Porque ele te ama, ele te quer, ele deseja você. Claro que ele nos ama e deseja muito mais nós do que desejamos ele. Muitas vezes esquecemos isso. Precisamos tomar posse, receber dessa justiça. E se você for comigo em Romanos, no capítulo 5, Romanos 5, amém? Você vai ver, sendo pois justificado pela fé. Olha, vos justificados, justiça, você é justo. Você está numa posição em que Cristo agora te colocou lá, nessa posição de justiça, na posição que ele está, como nós lemos em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 4. Você lembre disso agora de manhã. Te colocou numa posição em que Cristo está, então quando o Pai olha para você, ele não vê alguém condenado, ele não vê alguém cheio do pecado, cheio de falhas, cheios de erros. O Pai não olha para você como os homens olham, como as pessoas olham, como as pessoas, gente próximas,
com aquele olhar de julgamento, com aquele olhar de condenação, com aquele olhar de que você é um miserável, um pecador, um errado. O Pai não olha para você assim. Quando você entregou sua confiança, sua vida a Jesus Cristo, o Pai então te olha como Jesus. Como ele vê a Jesus, ele vê você. E a Bíblia diz então: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante em quem obtemos entrada pela fé a esta graça. Olha, a graça, o favor imerecido de Deus. Nós não merecemos, mas nós entramos nessa graça pela fé. Ele nos deu a graça que foi liberada por Cristo Jesus, o favor imerecido, receber sem merecer, tomar posse sem merecermos, agarrarmos sem precisarmos, meu irmão, colocar esforço algum. Ele nos olhou, ele viu, ele observou a nós e nos deu gratuitamente pelo seu generoso, gracioso, misericordioso, bondoso coração, cheio de amor. Aquela herança, aquilo que foi conquistado em Jesus Cristo, que foi dado a Jesus, foi entregue para nós. Então, a palavra diz: mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Oh, Jesus Cristo. Aleluia. Se você for para o capítulo 6 de Romanos, amém? Você vai ver no versículo 13, diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nosso corpo a Deus como instrumento de justiça, não como instrumento do pecado. Apresente o seu corpo, olha, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Não apresente o seu corpo ao pecado. A Bíblia diz: mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Se apresente a Deus o seu corpo, a sua vida, os seus propósitos, desejos, os seus desejos. Apresente a Deus como instrumento de justiça. Não ao pecado, mas apresente a Deus. E Deus olha para você não com o instrumento das falhas. Como é que eu apresento meus membros? Como é que eu apresento? Eu nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. O vosso corpo como instrumento de iniquidade. Quando eu me exponho mais ao pecado, quando eu pego e olho mais as minhas limitações, as minhas falhas, os meus erros, e a ele eu cedo e contribuo para o pecado. Quando eu olho para o pecado e vejo que o pecado realmente eu devo me entregar a esse poder pecaminoso do que o próprio poder de Deus. Quando você entrega a sua vida, apresenta a Deus, não é, a sua vida, você se apresenta na justiça de Deus e no meio de um mundo que está morto, você se apresenta a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, o seu corpo como instrumento de justiça. E diz assim: pois o pecado não terá domínio sobre você, quando você apresenta o seu corpo como membro de justiça.
Quando o Pai olha para você e vê a justiça de Deus, você se apresenta a Ele, Ele olha para a justiça e o pecado agora não consegue mais segurar você. Quando você coloca suas fragilidades diante de Deus. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça, do favor imerecido de Deus. E aí você pula para o versículo, então, versículo 17, diz assim: mas graças a Deus que tendo vós sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma da doutrina a que fostes entregues. Veja o versículo 18, diz: fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Ser escravo da justiça é ser escravo daquele que olha para você e diz, ele está livre. Quando você é escravo da justiça, então a liberdade domina você. Quando você é escravo do pecado, a prisão começa a dominar você. Quando você é escravo da justiça, servo da justiça, você começa então a viver na justiça de Deus, sendo dominado por Deus e desfrutando pela graça daquilo que foi lhe dado no nome de Jesus Cristo. Você está aí ainda? Você está compreendendo isso? A palavra então diz, como é então que isso foi nos dado, isso foi liberado para mim, isso foi liberado para minha vida, isso é meu, eu sou justiça de Deus, eu recebo aquilo que é de Deus como um favor sem eu merecer, mas eu recebo, Ele me deu. Quando você dá um presente para alguém que não merece e essa pessoa fica constrangida e diz, não é possível, eu não merecia isso, mas essa pessoa me deu isso, eu não merecia e ela me deu, meu Deus, como é que eu estou agora? Como é que eu estou desse jeito? Meu Deus, eu fiquei com vergonha agora, eu não merecia, mas essa pessoa me presenteou. Isso se chama graça, favor imerecido. Então, eu já recebi de Deus, eu já tomei posse dessas coisas de Deus, é minha, é para mim, eu recebo isso. Agora, como eu faço para que isso aconteça, se manifeste na minha vida? Olha, se você for para 2 Coríntios no capítulo 2, vamos lá, vamos tomar o nosso café. Se você for para 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9, você vai ver o seguinte na palavra: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem, são os que Deus preparou para os que o amam. Guarda isso aí. A Bíblia diz que quem preparou? Deus. Quem preparou? Deus. Está preparado. Amém? Está preparado. É igual o que a palavra declara no Salmos 23. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha só o que essa versão aqui diz. Olha, essa versão aqui diz. Salmos 23. Salmos 23 diz assim. Olha só. Prepara no versículo 5. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Banquete. Prepara para mim. O Senhor preparou para você. A Bíblia diz que Deus preparou o que os seus olhos não viram, o que os seus ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou no seu coração. Foi o que Deus preparou para o quê? Para quem? Para aqueles que Ele ama, né? Olha, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha só, Deus preparou para os que o amam. Quem ama a Ele, Deus preparou. Olha só, são as que Deus preparou para os que o amam. Isso significa que quando eu amo de verdade a Deus, quando eu amo de coração a Deus,
existe um banquete para mim. Amar. Escute isso. Você ama alguém? Claro. Você ama alguém? Claro. Mas você tem falha? Claro. Então você ama mesmo sendo falho. Não é verdade? O único que não tem falha é Deus. Ok? Você está comigo? E a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus não tem falha, mas Ele nos amou. Nós temos falha, né? Mas mesmo assim podemos amar a Deus. Então, quando nossas falhas se misturam, nossas falhas, elas não se tornam maiores do que o que nós sentimos por Deus, o que nós desejamos, o que nós sentimos em amor verdadeiro, genuíno por Deus. Aquelas falhas começam a desaparecer, sumir, dando lugar ao verdadeiro amor genuíno para com Deus. Então o amor dele nos domina completamente e as falhas começam a se dissipar e ir embora. Mas veja só, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que jamais penetrou no coração do homem foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Para os que o amam. Você ama a Deus? De verdade? Então já tem algo que foi lhe dado de graça. Mas o interessante disso tudo, sabe o que é? No versículo 10, diz o seguinte: mas Deus nola revelou pelo seu Espírito. Ele revelou o quê? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, que jamais entrou no coração do homem. O que Deus preparou para aquele que ama Ele. Deus, Ele revelou pelo Espírito quais são essas coisas. Se você pular então para o versículo 12, a Bíblia diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Conhecer o que nos é dado de graça por Deus. Então, o Espírito de Deus, ele revela todas as coisas que nos foi dado de forma gratuita, de graça por Deus. Você então, meu irmão, não precisa se esforçar para receber o que já foi lhe dado, mas tome posse em amor daquilo que foi lhe dado. Aleluia. Lá comarabachubri carabalash. Foi-lhe dado no nome de Jesus. Foi-lhe dado de graça. Então o que foi que Deus lhe deu de graça? Deus lhe deu prosperidade de graça. Deus lhe deu cura de graça. Saúde de graça. Deus te deu de graça. Deus te deu perdão de graça. Agora mesmo tem perdão para você. Deus te deu a justiça dele. Deus, ele te ama. Deus te deu o sangue dele por você. Ele morreu, Jesus Cristo morreu por você, para que você se volte a ele. Para que você se renda a ele. Para que você se entregue a ele. Para que você usufrua das coisas dele para a sua vida. Como eu queria que muitas pessoas estivessem ouvindo essa palavra agora. Tudo foi dado a você de graça. Para que você desfrutasse disso no nome de Jesus. Agora mesmo restauração na sua vida. Agora mesmo cura na sua vida. Fortalecimento na sua vida. Milagres na sua vida.
Portas abertas na sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, na sua vida, tocando na sua vida. Agora mesmo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba, 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 receba em nome de Jesus. Receba em nome do Senhor Jesus. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Espero que você tenha sido tocado por essa palavra. Eu espero que você tenha sido renovado com essa palavra na tua vida. O Espírito de Deus está aqui, está aí. Aleluia. Aleluia. Se você tem sido abençoado com essa palavra, te convido, se você sentir direção de Deus no seu coração, se você é de Aracaju, não tem nenhuma igreja, a nos convidar, a nos visitar hoje à noite, no culto de quinta-feira, às 19h30, culto de cura e milagres, ali na Avenida São João Batista, ali próximo ao Bar de Simeão, ali em direção ao cemitério, aquela avenida da sorveteria, que delícia, do Castelo Branco. Tem o Bar de Simeão, você vê ali no Instituto Lorival Fontes, antiga sala de música. Tem lá os nossos cultos hoje às 19h30. Você é mais que convidado a fazer parte, sabe, desse momento de comunhão, de oração, de adoração e de curas na presença de Deus, pelo poder do Espírito de Deus. Vamos lá adorar a Deus. Você conhece pessoas que estão com problema de enfermidade? Leva lá. Nós iremos orar. Eu creio que Jesus Cristo, Ele pode fazer o impossível na vida das pessoas. Amém. Se você aprecia esse ministério, nosso ministério, e você quiser fazer parte da nossa associação Rios Ministério, deixe o contato aí embaixo, no inbox, entre em contato comigo, eu lhe mostrarei como você investir no nosso ministério. Nós teremos o prazer de enviar para você, na sua casa, nossos materiais, tanto os materiais que nós produzimos, quanto outros materiais de homens de Deus para sua edificação, tá bom? Então, se você quiser adquirir o nosso kit de crescimento espiritual, vai ser muito bom para você. Esse kit de crescimento espiritual tem vários áudios, diversas mensagens para você. É um produto digital, você pode baixar no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador. Você pode baixar lá e você pode assistir, ou pode ouvir, você pode também ler os nossos materiais. Será uma bênção para você, no nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Ou então se você quiser adquirir o nosso livro, tá bom? São livros edificantes aqui, olha. Compreendendo quem é você no corpo de Cristo, tá bom? Compreendendo quem é você no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, a revelação dos últimos dias. Olha aqui. Tem Todos Podem Voar, o nosso livro também, os nossos livros, Todos Podem Voar. Tem A Confissão, tá bom? Poder das Palavras, é a vontade de Deus para você também. E os dons do ministério no corpo de Cristo, tá ok? Os dons do ministério no corpo de Cristo, as armas que edificam os santos, tá bom? Você pode também adquirir, mas eu te convido a você adquirir os nossos produtos, kit de crescimento espiritual, que nós podemos enviar para o seu e-mail e lá você pode baixar. Nós explicaremos como cada investimento que você faz no nosso ministério vai ser tanto para a reforma na nossa sede aqui em Aracaju, Sergipe, quanto
também para o Rios Ministério, para a gente abençoar pessoas na área social, não é? Também com Bíblias, enfim, trabalho que nós temos feito aí para abençoar as pessoas, tá bom? Com diversas coisas. Se você fizer parte dessa associação do Rios Ministério, nós explicaremos a você como é que funciona isso e enviaremos para você também no seu e-mail essas coisas, como é que a gente faz, como nós trabalhamos, tá bom? Espero ter te abençoado hoje. Entenda que tudo foi dado de graça para você, e eu te expliquei como você recebe isso, essas coisas de graça de Deus, como você andar nisso, e que você tenha uma manhã super abençoada. Se você não viu esse vídeo completo, quando terminarmos aqui, vá lá e assista esse vídeo completo, vai lhe edificar bastante. Tenha um dia rico da graça de Deus, cheio de bênção e de vitória. Que Deus continue te abençoando. Até a próxima. Fica na paz em nome de Jesus. Que bom ter tomado esse café da manhã com você. Até a próxima.